Bom, agora eu vou dar continuidade ao conteúdo da apostila, né, onde estamos falando aí sobre os direitos fundamentais, o capítulo 1 do direito à vida e à saúde. Eu parei no artigo 8º, tá? Só queria esclarecer para vocês uma palavra que surgiu aqui, que provavelmente alguns saibam, outros não, e eu como professora de português me sinto no direito e no dever de esclarecer para vocês, tá? Quando fala aí em parturiente, é o obstetra, tá? O médico que vai fazer aí a questão da cirurgia na gestante, né? O parto, melhor dizendo. Agora vamos lá. No artigo 9º, né, desse capítulo, diz o seguinte: a atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Está incluído na Lei 13.257 de 2016. Vamos tentar entender isso aí, né? Então, como é instituída a questão da saúde, é necessário, né, que as gestantes participem de programas onde façam aí a questão tanto do pré-natal, né, do acompanhamento pré-natal, assim como pós-nascimento, né? E o que aí seria esse termo puérpera? É a mulher que acabou de dar à luz, vamos assim dizer, né? Deu à luz em pouco tempo. Continuando aí, no inciso 10º, ou 10, diz o seguinte: incumbe ao poder público garantir a gestante e a mulher com filho na primeira infância que se encontre sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho em articulação com o sistema de ensino competente, visando o desenvolvimento integral da criança. Então vamos lá, primeiro a gente precisa entender aí que cabe, né, a incumbência do poder público garantir a gestante, né, e a mulher com filho na primeira infância. Na primeira infância, todos devem saber, se não sabem, eu vou dizer agora, é quando a criança tem a idade, né, de 0 até 6 anos de idade, ok? Essa é a primeira infância, que no caso ela encontra-se privada de sua liberdade, ou seja, presa, né, ou em custódia. É necessário que exista um ambiente, né, cujo as normas sanitárias, né, e assistências devem ser dadas ao acolhimento do filho. Então, durante um período de tempo, essa criança precisa de ter esse contato, né, com essa mãe, ainda que esta esteja sob privação de liberdade, ok? No artigo 8º-A, diz o seguinte: fique instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente. Como eu já falei anteriormente, a gente precisa ter atenção com relação a esses termos, né? Obrigatoriamente, principalmente. A gente teve até uma questão da prova aí que foi motivo de discussão, né? Mas que foi acertado tudo direitinho, era obrigatoriamente, não principalmente. Mas tá vendo como uma palavra modifica toda a lei, por isso que a gente precisa ler na íntegra, né, e tentar realmente entender. Na semana que incluir o primeiro dia de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência, né? Então, assim, é importante que o adolescente ele receba, principalmente as meninas, recebam orientações para que evitem realmente terem filhos, né, fora aí da sua faixa etária. O que a gente sabe que atrapalha bastante a vida deles com relação a estudo, até mesmo com a própria questão
física, que muitos ainda não se encontram preparados. A gente viu aí atualmente, né, não que entre nesse caso, até trata-se de uma criança, mas com 10 anos que engravidou, né, aí já entra em outras questões, mas é importante, né, que o adolescente ele seja orientado realmente a ter os seus devidos cuidados, até porque a gente sabe que a vida sexualmente ativa dos adolescentes está começando muito cedo, né? Então é importante que a gente fique atento, que eles tenham aí as devidas orientações. No parágrafo único ainda desta lei diz o seguinte: as ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente, né? Então isso realmente é voltado para os adolescentes, ok? Não abranja outro tipo de público que não seja esse. O que a gente falou anteriormente com relação à orientação, a questão da gravidez na adolescência, tá, gente? No artigo 9º, diz o seguinte: o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então, isso significa dizer que se a mulher trabalha, né, ela tem garantida por lei essa questão, né, de dar a amamentação, de amamentar, né, o seu filho, assim como aquela que é privada da sua liberdade, ou seja, que está presa. No inciso 1º diz o seguinte: os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção, apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua, que está incluído pela Lei 13.257 de 2016, né? Então, os profissionais de saúde, né, eles terão aí que desenvolver algumas, quando fala ações sistemáticas, são organizadas, né, periódicas, sejam elas individuais ou coletivas, de forma que implementem, né, a avaliação de promoção, como está dizendo aí, e proteção de apoio ao aleitamento materno, tá? Então, isso é uma garantia da mulher de amamentar, né, os seus filhos, esteja ela na situação que for, né, no trabalho, privada da sua liberdade. É um direito da criança, né, melhor dizendo, é um direito da criança. A criança não pode ser privada, independente da situação que a mãe se encontre. No inciso 2º do artigo 9º diz o seguinte: os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano, ou seja, né, em muitos casos a mãe não pode amamentar por diversos motivos, principalmente quando é dado como positivo o HIV, então essas crianças não podem tomar o leite materno dessa mãe. E aí é importante que se tenha aí o banco de leite para que essas crianças não deixem de ser amamentadas, ok? Assim como mães que morrem, né, após o parto, enfim. Dando continuidade, vamos lá. O artigo 10º diz o seguinte: os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, então ele vai citar aí, né, são seis situações dos quais os hospitais devem seguir, são obrigados a manter. Vamos lá. O primeiro diz o seguinte: manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, ou seja, né, tudo que for desenvolvido com a criança naquele período em que ela estiver ali internada, ou até mesmo nesse espaço onde a mãe deve recebê-la de forma a amamentá-la, tudo isso deve ser registrado, deve ser arquivado, né, pelo período de 18 anos, ou seja, isso só pode ser realmente descartado, vamos assim dizer, depois que a criança
ficar na maioridade, que é os 18 anos. Ou melhor dizendo, deixa de ser adolescente e passa a ser, né, maior de idade. O segundo diz o seguinte: identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital da impressão da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Então a gente sabe, né, que de certa forma, quando a criança nasce, tem lá a pulseirinha, né, de identificação, assim como lá no bercinho também fica registrado o nome da mãe, né, o nome da criança, o peso, aquela coisa toda, mas é importante que se tenha aí essa digital, né, da criança plantar e da mãe realmente dos dedos das mãos. No terceiro diz o seguinte: proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Então, assim, realizar, né, neles exames que visem o diagnóstico, né, de alguma anormalidade com relação ao metabolismo. A gente sabe que existem aí várias crianças que nascem com determinadas comorbidades e são importantes realmente realizar os exames à medida que dê orientação aos pais, né, de como lidar com esse diagnóstico, caso isso ocorra. No quarto, diz o seguinte: fornecer declaração de nascimento onde conste necessariamente as intercorrências do parto, do desenvolvimento do neonato. O neonato é aquela criança até os 28 dias de vida, tá? Até o 28º dia de vida chama-se de neonato. E aí ele diz que é importante, até para poder você registrar a criança, você tem que ter realmente uma certidão de nascido vivo, né? E lá deve ter essas intercorrências, se foi parto normal, se foi cesariana, o apigar, né? Se nasceu a termo, se nasceu pós-termo. Isso é importante até pra gente, né? Enquanto terapeuta, saber essas informações, haja vista se a criança apresentar futuramente uma questão de um distúrbio, de um transtorno qualquer. Então isso é um dado realmente muito importante. No quinto diz o seguinte: manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Então é importante que a criança desde o nascimento, principalmente, né, nesses 28 dias de vida, ela esteja realmente próximo à mãe. No sexto, acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Né? Então, para algumas mulheres é muito difícil essa questão da amamentação, porque para algumas dói realmente. Eu tive muita dificuldade, né? Quando eu tive a minha filha, a Gabriela, tive muita dificuldade nesse processo de amamentação, porque existem exercícios próprios, técnicas próprias para você amamentar sem que doa, enfim, para que o leite possa sair, né? E é importante que esse cuidado seja dado por parte dos profissionais de saúde. O sexto e último diz o seguinte: acompanhar a prática, já havia falado esse, né? Então a gente vai agora para o artigo 11º, tá? Como eu tô vendo que ele é bem extenso, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar por aqui para o vídeo realmente não ficar muito extenso, porque de certa forma eu entendo vocês, tá, gente? Eu sei que é cansativo, são muitos artigos, muitos incisos, muitas leis, mas é importante realmente que a gente, enquanto educador, né, tenha pelo menos essa leitura, né, para que a gente entenda realmente algumas questões, né, de direito dessa criança, até porque a gente vai lidar com eles diretamente, então é importante que a gente tenha esse olhar. Mas para não estender muito, eu vou parar por aqui e a gente retoma no artigo 11º, tudo bem? Então, ó,
Beijo e até já!